dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento, que Deus aí nos dá como presente para nós estarmos falando do seu grande nome, falando do seu grande poder. É mais um momento de vitória, é mais um momento que nós estamos, com os nossos corações super agradecidos a Deus por esse novo dia, por essa dádiva, pela alegria da salvação, O nosso Deus, Ele tem sido maravilhoso para conosco e Ele tem dito para mim e para você: onde estiver 2 ou 3 reunidos ali no meu nome, eu estarei com eles. E é mais um momento de nós estarmos reunidos com o Senhor, eu e você, o Espírito Santo, o Filho, o Pai. Nós estaremos juntos, para estar fazendo essa programação na data de hoje. Nós estaremos juntos para falar desse grande amor, desse grande poder, e nós temos uma alegria imensa, de estar falando, aleluia, do nosso Deus. Eu quero colocar aqui no notebook para nós estarmos nos sintonizando aquilo que Deus tem, aleluia, para falar conosco. E você é o meu convidado especial nessa manhã para nós estarmos aí, aleluia, nos colocando no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que Ele agirá, aleluia, maravilhosamente na minha vida, Ele agirá maravilhosamente na sua vida. Então nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer ainda na data desse dia. Eu creio que coisas especiais o Senhor tem para conosco, amém? E eu creio que você será muito abençoado, eu também serei muito abençoado, a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos. Nós precisamos aí, aleluia, nos devocionar, aleluia, e direcionar nossas vidas para aquele que vive, para aquele que reina para todo sempre, amém? Então é mais um momento especialíssimo, que Deus tem, aleluia, para com a minha vida, para com a tua vida, na data desse dia. E eu quero estar chamando, a tua atenção para que nós venhamos aí verdadeiramente estar nos posicionando como servos, homens de Deus, mulheres de Deus, para nós estarmos aí indo muito mais além. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí te abençoando poderosamente, derramando da sua graça, derramando do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, aleluia, na minha vida, na tua vida, para que nós possamos ser bênçãos, aleluia, diante desse Deus tão maravilhoso, que Ele tem aí, aleluia, feito com que nós venhamos, aleluia, sermos verdadeiramente homens e mulheres honrados na sua presença, amém? Então quero estar orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado a Deus pelo, aleluia, o teu Santo Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, pelo Filho, ó Pai, ter morrido por nós, ali no nosso lugar na cruz do Calvário, Senhor Deus, que nós recebemos, ó Pai, a nossa liberdade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pela sua morte, porque nós, ó Pai, que deveríamos ser mortos, Senhor Deus, mas Ele morreu no nosso lugar, Ele levou sobre si as nossas dores, ó Pai, para que nós fôssemos sarados. Nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te honramos, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, para que, aleluia, Senhor Deus, o Senhor venha receber, Senhor Deus, aleluia, as nossas orações, que o Senhor venha receber, Senhor Deus, o nosso agradecimento, o nosso ser diante da Tua presença. Então, Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, nos colocamos, ó Pai, como pó em cinza, Senhor Deus, diante do Senhor. Esteja, Senhor Deus, nos lavando, remindo, transformando, fazendo de nós, aleluia, Senhor Deus, muito mais, Senhor Deus, aleluia, do que vencedores, ó Pai, muito mais, Senhor Deus, aleluia, daqueles, Senhor Deus, que vão, Senhor Deus, estar te servindo, te buscando, Senhor Deus, se posicionando, ó Pai, aleluia, em relação, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, aos evangelismos, ó Pai, está indo, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, é o Senhor, aleluia, e tem o Senhor falado conosco. Assim, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós abençoamos, ó Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas, ó Pai, clamando, ó Pai, pelo o Teu Santo Espírito, ó Pai, que Ele venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida, Senhor Deus, dos nossos filhos, ó Pai, que venhamos, ó Pai,
aleluia, crescer na graça e no conhecimento do Senhor nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Então vamos estar dando sequência, aquilo que Deus tem falado conosco nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele tem falado muitas coisas conosco nessa manhã e eu quero estar louvando ao Senhor, eu quero estar magnificando a Ele. Mas antes eu quero dar um bom dia especial, que diz assim, passando para te desejar um bom dia e te lembrar que você é capaz de realizar tudo aquilo que deseja. E para, aleluia, seus sonhos, não existe tempo do amanhã. Hoje é mais importante. E capaz que o dia, aleluia, te reserve boas surpresas, situações favoráveis para alcançar aquilo que deseja e ainda renovar a sua confiança na pessoa mais importante em cada dia, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja aí, aleluia, fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu trouxe algo aí que eu quero compartilhar com meus amados irmãos, mas deixa eu dar o anúncio de hoje aí, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Amém? Diz assim, hoje nós estamos aí nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, Já está ao ar. Essa programação é a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Também, essa programação, ela é feita aqui no Rio de Janeiro. Todos os dias, 7h30 da manhã, nós estamos no ar com o pastor Carlos Salles. O texto bíblico que nós vamos usar hoje é o texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A reflexão é o afastamento da fé, Eu tenho deixado sempre aí o meu link, ele está em azul, aí é um link do YouTube. Peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like e compartilhando, com os amados irmãos, estejam se inscrevendo aí no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí operando na vida da irmã, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. A irmã tem sido uma bênção nesse ministério e eu louvo e engrandeço ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida da amada irmã, também, pela vida da nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu tenho, amados irmãos, colocado no meu coração a respeito de coisas que eu tenho visto no ministério, coisas que eu tenho visto, meu amado irmão, no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor, Ele tem, aleluia, colocado diante de nós. E você há de convir, e diz a palavra do Senhor dessa maneira. Deixa eu explicar para você. Tem um texto no Evangelho que fala assim a respeito de que o pai de família, ele chega para o filho e fala: olha, filho, você vai para o campo hoje comigo. E o filho fala assim: pai, eu não vou. E ele chega para o segundo filho e fala com o segundo filho assim: filho, você vai para o campo hoje comigo. E o segundo filho fala assim: pai, eu vou. E aquele que diz que não ia foi, mas aquele que diz que ia, ele não foi. Então qual deles fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia e foi. Então, a partir disso, nós temos aí muitas situações que têm acontecido no nosso dia a dia, que eu tenho falado com os amados irmãos a respeito de Mateus capítulo 28, versículo 18, que o Senhor, ele dá uma ordem. Quando fala ide, está no imperativo. É uma ordem que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele dá, aleluia, para comigo, ele dá para contigo. E o que nós temos visto, amados irmãos, é um grande esvaziamento da igreja do Senhor,
Jesus, e nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu quero trazer a respeito desse texto. Esse texto ele fala depois da ressurreição de Cristo. E ele diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. No versículo 16 do capítulo 28 de Mateus, ele diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. No versículo 17 diz assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. No 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No versículo 19: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse ide aí, essa palavra constitui a grande comissão, aleluia, de Jesus Cristo a todos os seus, aleluia, seguidores e todas as gerações, em todas as gerações, declaram o alvo, a responsabilidade e a outorga da tarefa missionária da igreja. Amém? A igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Essa tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. O evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão dos pecados, na promessa do recebimento do dom do Espírito Santo e na exortação de separar-nos desta geração perversa, ao mesmo tempo que esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do céu para até nós. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, o propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único imperativo direto do texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o evangelismo e o testemunho missionário resultem apenas em decisões, aleluia, de conversão. As energias espirituais não devem ser, aleluia, concentradas meramente em aumento de número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que se separam do mundo, que observam o mandamento de Cristo e que seguem, aleluia, de todo o seu coração. Nós precisamos entender isso, amados irmãos. Note que ainda que Cristo nos ordena a concentrar nossos esforços em alcançar os perdidos e não em centralizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem que em Cristo devem, aleluia, abandonar o presente sistema mundano maligno e separar-se, aleluia, da sua imoralidade. E, ao mesmo tempo, expor a sua malignidade. Os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água. Este ato representa o compromisso que assumirão de renúncia à imoralidade do mundo e à sua própria natureza pecaminosa, de se consagrar sem reservas a Cristo e o propósito do seu reino. O batismo em água, Cristo estará com seus seguidores obedientes através da presença e do poder do Espírito Santo. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos do poder. Amém? Então, o que eu quero trazer para os meus amados irmãos? A paz do Senhor Jesus também. A minha amada irmã Patrícia Silene, seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus.
O que eu quero dizer para os meus amados irmãos? Não adianta nós estarmos pregando, não adianta nós estarmos falando, aleluia, do seu grande amor, do seu grande poder, de tudo aquilo que Deus tem, aleluia, feito de maravilhas, e nós nos emocionarmos a respeito do que Cristo está fazendo, do que Cristo, aleluia, tem falado através do Espírito Santo aos seus filhos e às suas filhas, pastores, missionários, pregadores, pessoas que estejam aí falando a respeito do grandiosíssimo poder de Deus, mas nós temos que fazer parte desse poder. Esse poder, ele tem que entrar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Deus vivo, e é como se fosse, amados irmãos, aquele brinquedo que você tem, que aquele brinquedo é a pilha, né? A pilha acaba, o brinquedo para. E quando você injeta uma nova pilha, a energia dele volta, e ele tem uns brinquedos que eles ficam andando para lá e para cá, né, batendo um tamborzinho, tem aqueles carrinhos a pilha, quando você vai, ele vai. O que eu quero dizer a vocês é que essa energia que ela é colocada em nós através do Espírito Santo, ela nos move, ela não nos deixa inerte. O que eu quero dizer a vocês é que quando o Espírito Santo ele age na minha vida, ele age na tua vida, nós não conseguimos ficar, aleluia, aquém das circunstâncias, de tudo aquilo que tem acontecido dentro da igreja, de tudo aquilo que tem acontecido diante dos meus olhos. Eu quero fazer parte daquilo. Então, se nós não fazemos parte de tudo isso que Deus tem, aleluia, me apresentado a você, nós não estamos fazendo nada, nós somos apenas mais um no meio da multidão. E não foi isso que Cristo, aleluia, designou para a minha vida, designou para a tua vida. Nós temos que fazer muito mais. Nós vimos aí no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, né? Cada um tem aí a responsabilidade a respeito de alguma coisa está fazendo. Um tem dom de serviço, o outro tem dom de ensino, o outro tem dom de cura, o outro tem dom de evangelizar, e cada um tem um dom dentro da igreja do Senhor. São inúmeros e vários os dons, aleluia, que Deus colocou na vida de cada um de nós. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar Deus agir. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos, amados irmãos, de homens e mulheres dentro da igreja do Senhor Jesus, mas muitas pessoas, quando chegam, amados irmãos, vê o serviço para fazer, elas correm, ela fala, tem muito serviço aí para fazer e eu não estou capacitado para fazer tal coisa. Eu vi um testemunho outro dia, o pastor falando, e ele estava com um grande problema dentro da sua igreja. A amada irmã falando, pastor, o senhor ora pelo meu esposo ele está nas drogas, meu esposo está na cocaína, meu esposo está viciado, e todos os dias aquela irmã vinha para o pastor e falava para o pastor, por favor, ore por mim, eu preciso do meu irmão, e preciso que o senhor esteja orando pelo meu esposo. E aí, o que aconteceu? Aquele pastor falou assim, Deus, quando ele subiu um monte, ele falou, Deus, aquela irmã está me importunando, meu Deus, eu não consigo mais. Toda hora, todo dia, ela fica falando comigo, ela vem para mim e fala, pastor, ora pelo meu esposo está nas drogas, meu esposo está me fazendo vergonha, meu esposo, mas eu amo ele, eu quero estar com ele, mas ele tem sido ali uma pedra no meu sapato, todos os dias ele me faz uma vergonha danada, pastor, eu preciso da tua oração. E o pastor subiu um monte e falou com Deus, Deus, olha Deus, todo dia eu não consigo nem entrar dentro da igreja mais, que já vem a irmã fala, ora pelo meu esposo, pastor. E Deus falou com o pastor assim, coloca ele no louvor da igreja, dá a guitarra para ele tocar, dá o violão para ele tocar. E o pastor falou assim, Deus, é um drogado, é um extraviado. E Deus falou novamente, coloca ele para tocar na igreja. E naquele momento, amados irmãos, o pastor ouviu a voz de Deus e foi um escândalo dentro da cidade. Porque o pastor colocou o drogado para tocar violão, tocar guitarra dentro da igreja. Quando de repente, a primeira semana, ele não bebeu, ele não fumou, ele não cheirou. A segunda semana, ele não bebeu, não fumou, não cheirou. Terceira semana, e está lá, segundo o testemunho do pastor, há vários anos, presente, firme na presença do Senhor. E muitas vezes a gente fala, não estou capacitado para tal coisa. Se eu disser aos amados irmãos, eu sou o porteiro da igreja, eu faço a faxina
em torno da igreja. Tem cachorros na minha casa, que os cachorros, eles tomam conta do terreno durante a noite. A gente precisa ter um cachorro. E eu limpo a sujeira do cachorro toda. Eu lavo os banheiros. Eu passo pano na cadeira, eu passo pano na igreja. Eu limpo a igreja. Eu fico no som. Eu coloco as pilhas dos telefones, dos microfones para carregar. Eu vou e compro as coisas que a igreja que está precisando. Eu faço uma coisa, eu faço outra, eu busco daqui, eu busco dali, eu busco mensagem, eu vou fazer visitação, eu vou no hospital, eu vou aqui, eu vou acolá. Não tem tempo ruim, eu faço visitação. Semana toda eu estou visitando igreja, semana toda eu estou visitando irmãos, semana toda eu estou indo na casa de um, na casa de outro que precisa. Semana toda tá eu lá, eu estou agora emassando um apartamento, estou lá emassando, pintando um apartamento, fazendo serviço de reparos de água. Todos os dias estou eu trabalhando, todos os dias estou eu fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra secular para tratar dos meus filhos. Eu tenho 52 anos, eu estou incansável, porque eu faço a obra do Senhor diligentemente, dia e noite. Ontem eu estava preparando esse estudo, chegando meia-noite, chegou um determinado momento que eu precisava de mais um texto. O que aconteceu? Eu falei, muito sono, meia-noite. Ontem eu levantei às 4 da manhã, hoje eu levantei 5:30 da manhã. Fiz a oração para o grupo de oração, quando de repente eu saí, fui comprar pão na padaria, voltei, fiz o café, tomei o café, subi, fiz a oração pelo WhatsApp, para as pessoas do WhatsApp. Estou aqui fazendo a programação e tem pessoas, amados irmãos, que não conseguem tirar um tempo para estar com Deus. Tem pessoas que não conseguem tirar um tempo para falar assim, pastor, 2 horinhas de culto. Nós temos 3 cultos durante a semana, a gente não consegue tirar durante o dia 2 horas para estar com o Senhor. Fala, eu não pude ir porque eu estava fazendo janta, eu não pude ir porque eu estava preparando, passando uma roupa para o marido. O dia tem 24 horas e muitas vezes a gente não consegue tratar das coisas de Deus, a gente trata das coisas da carne. Vai chegar um momento que a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo e falar, Senhor, eu trabalhei, eu fiz. Ele vai perguntar, tu trabalhou em quê? O que tu fez? A gente via João Batista falar, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz frutos dignos de arrependimento. Produz frutos dignos de um trabalho que venha verdadeiramente satisfazer o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo de covardia, um tempo de afastamento espiritual. Aquilo que Deus tem dado para nós, amados irmãos, nós temos deixado de estar na presença de Deus. Fala, Deus, olha, eu sou muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Foi um tempo, amados irmãos, que eu passei, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. Eu fiquei 16 anos na presença do Senhor e chegou um tempo que eu era, como se diz assim, líder de casais, líder de evangelismo, tinha um culto, dirigia um culto, tudo isso, eu fazia muita coisa dentro da igreja. E chegou um momento de eu estar passando pelo fogo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foi uma prova tão grande na minha vida, amados irmãos. Encostei o meu carro na igreja, em frente à igreja Assembleia de Deus, ali do Lins de Vasconcelos. Quando de repente chegou um moço drogado, e ele bateu na porta da igreja para ver a mãe dele que estava dentro da igreja. E o que aconteceu? Aconteceu, meu amado irmão, minha amada irmã, que os diáconos colocaram ele para fora da igreja e ele achou que o carro que estava encostado, estacionado lá de fora da igreja, fosse do pastor da igreja. Não era, era o meu carro. Ele quebrou o meu carro todinho. Os irmãos da igreja, Assembleia de Deus de Vasconcelos, a própria mãe do garoto tratou de pagar o meu carro. Ninguém pagou um tostão no meu carro ficou todo quebrado. Ele jogou pedra, ele meteu o pé, ele quebrou o retrovisor do meu carro, ele afundou a porta lateral e ficou jogando pedras de longe ainda. Eu tive que sair do prédio do lado que eu estava trabalhando, correndo atrás do garoto.
E aí ele parou de jogar pedra. Foi um tempo, amados irmãos, que houve muitas traições. Aquilo que eu fazia dentro da igreja, amados irmãos, as pessoas diziam que eu não fazia nada. Eu não era pastor de igreja, eu não era vice-líder, né, de uma igreja. Eu não fazia parte da liderança. Eu era apenas um presbítero dentro da igreja. Foi muita situação que aconteceu comigo. Eu acabei me afastando da igreja. Foi um tempo assim ruim para a minha vida. E passado mais ou menos 3 anos, amados irmãos, eu estava dentro da igreja metodista de Cascadura. Eu estava indo, mas eu estava, o corpo estava presente, mas a alma e o espírito estavam longe. E chegou um determinado momento que o Espírito Santo de Deus, a alma voltou ao corpo. E ali, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio com uma força tão grande que me restaurou completamente. E aquele tempo que eu fiquei fora da presença de Deus, assim, na alma, no espírito, e aquilo veio com uma força tão grande que eu disse para Deus assim: jamais te abandonarei. Eu não quero te abandonar. Eu quero estar contigo, seja como eu estiver. Eu quero estar contigo, seja na doença, seja na alegria, na tristeza, seja como for, eu estarei contigo todos os dias da minha vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, como é a presença de Deus. Tem pessoas, amados irmãos, que têm uma riqueza tão grande, né? Tem pessoas que estão vivendo perto de um manancial de águas assim maravilhosas, águas vivas que correm do trono da graça de Deus. E não bebem, estão morrendo de sede. Tem pessoas, amados irmãos, que têm uma saúde de ferro, não agradece a Deus e não mergulha na obra do Senhor. Tem pessoas que têm uma chamada, mas elas não querem, aleluia, fazer nada para Deus. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus tem trago para a minha vida, com aquilo que Deus tem trago para a tua vida, e nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Eu quero trazer um texto aqui para os amados irmãos, é um texto abençoadíssimo que ele fala a respeito de Samar. Eu já trouxe esse texto aqui outras vezes aqui, mas eu quero trazer uma nova conotação a respeito desse texto, amém? Para que nós venhamos aí nos envolver, aleluia, com tudo aquilo que Deus tem para com a minha vida e para com a tua vida também na data desse dia, amém? Se eu conseguir encontrar aqui o texto a qual o Senhor tem colocado no meu coração, e eu estou desejoso de trazer para os amados irmãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero estar aqui colocando, né, diante do Senhor. Eu marquei aqui na minha Bíblia, me vem a memória, depois eu trago uma ilustração a respeito, aleluia, do que fez Samar. Preste atenção, tá? Parece que é em 2 Reis, capítulo 23, 2 Reis, capítulo 23, eu marquei aqui um texto que está no versículo 11 e 12, que diz assim: e depois dele Samar, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. O que eu quero trazer para os amados irmãos a respeito de Samar, preste bem atenção. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Bento Green, que Deus esteja abençoando o amado irmão aí, fazendo uma obra maravilhosa na vida do amado irmão e de todo o povo africano aí em Moçambique, que Deus esteja abençoando. O que eu quero dizer a respeito de Samar, preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Samar, segundo o que o texto está dizendo, ele estava junto com muita gente nos campos de lentilha. E segundo está dizendo aqui, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. O que representa nesse momento agora que eu quero trazer para os meus amados irmãos? Representa, meu amado irmão e minha amada irmã, que a obra do Senhor é como esse campo de lentilha. Nós temos que defender a casa do Senhor de que maneira, meu amado irmão?
dos ataques do inimigo. O ataque do inimigo tem vindo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo terribilissimamente. A gente vê que o mundo tem entrado dentro da igreja, amados irmãos, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar, aleluia, para fazer a obra e trazer a luz das Sagradas Escrituras ao mundo. E muitos, amados irmãos, têm trazido o mundo para dentro da sua casa. Samar, ele pega a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia Silene. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Então, Samar, ele se posiciona. Imagina Samar como um pastor. As ovelhas fogem, todo mundo que está em volta dele foge. Ninguém quer defender aquilo que é de Deus, aquilo que Deus deu. Nós precisamos defender. A palavra do Senhor, ela diz, amados irmãos, preste bem atenção, aquele que quer vir após mim, palavras que saíram da boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Hoje o evangelho não tem mais cruz. Hoje o evangelho é aquilo que eu posso lucrar na presença do Senhor Jesus. E não é bem assim que Deus tem trago. Nós mudamos a nossa mentalidade. Quando o Senhor fala, quando vocês vos ajuntais, um tem salmo, o outro tem palavra de sabedoria, outro tem, e ele vai enumerando e designando. O outro tem aí um conforto, o outro tem aí, como se diz, profecias. A gente precisa entrar e estar na presença do Senhor para dar. Eu vejo uma passagem quando o rei Saul, que ele não era rei, era simplesmente Saul, o moço dele fala assim, vamos à casa do profeta. Ele fala, eu não tenho nada para oferecer a ele. Ele tem essa preocupação. A gente precisa entender, amados irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, é nós que temos que ofertar a Ele. Mas nós estamos vivendo um tempo que é como se Deus fosse um balão e nós queremos sugar tudo que tem dentro dele. Não pode ser assim. O Senhor está falando, Ele busca a minha presença, buscar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos receber de Deus, e quando nós recebemos de Deus, amados irmãos, nós somos um com Deus, assim como Cristo é com Deus. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa, Deus quer fazer também Pai, Filho e Espírito Santo e filhos que são enxertados na videira verdadeira. Nós somos co-herdeiros de Cristo. É isso que Cristo quer fazer na minha vida, é isso que Cristo quer fazer na tua vida. E nós precisamos assimilar tudo aquilo que Ele quer fazer, tudo aquilo que Ele pode fazer. E nós não podemos, amados irmãos, simplesmente fugir e deixar com que o inimigo tome posse daquilo que é nosso. Mas nós estamos fazendo tais coisas. E quando nós vamos ver, já é tarde demais. E não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a tua vida. Preste bem atenção o que vai dizer aqui, nesse texto que eu trouxe para os amados irmãos. Diz assim, quem é Samar na Bíblia? Samar em hebraico, fama, renome, filho de Age, um ararita, um dos 3 legendários valentes do rei Davi. E viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo. É chamado também de Samote e Samute. Foi designado como um dos oficiais de Davi, encarregado da milícia durante o 5º mês do ano. Qual o significado, aleluia, de lentilhas na Bíblia? Aleluia, um alimento é mencionado na Bíblia, formato de um grão, tem forma achatada, parecido como uma moeda, característica que cozinha. A lentilha se expande e é pouca quantidade, já é garantia de fartura. Mesmo em pouca quantidade, ela é garantia de fartura.
o que significa valentes de Davi. Os poderosos guerreiros de Davi, também conhecidos como homens poderosos de Davi, valentes de Davi, Giberon ou Giberon, Giborim, melhor dizendo, são um grupo de personagens bíblicos explicitamente apontados para um apêndice do livro de Samuel. Diz quem foi Age. Age, na língua hebraica, quer dizer fugitivo. Age era Ararita, pai de Samar, um dos homens poderosos de Davi. Quando nos posicionamos em Deus, quando nos posicionamos, nos sujeitamos a Deus, e quando, aleluia, preste bem atenção o que ele está dizendo. O diabo, ele fugirá de nós. Sempre que seguir um desafio, devíamos enfrentar agressivamente as forças das trevas, tendo sempre em mente que quando confiamos no Senhor, Ele nos mostra a estratégia e a solução correta. Esse é o nosso Deus, nós precisamos lutar. O que significa a palavra Samar? Samar é o tratamento honorífico mais elevado que existe no sistema hierárquico japonês. A família imperial japonesa, por exemplo, recebe o título de Samar como forma de tratamento formal e respeitosa. A tradução mais próxima do termo Samar para o português seria Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Quem estava na caverna de Adulão foi em uma, aleluia, de suas cavernas que Davi se refugiou quando estava fugindo do rei Saul. Nós precisamos entender que ali nessa caverna, amados irmãos, havia muitos homens que eram homens que foram abandonados, homens endividados, homens que viviam um desprezo, mas que ali o Senhor, através de Davi, fez um grande exército. Nós precisamos entender, aleluia, que Davi dá amor a eles, trata cada um deles com respeito, e dali surge um povo fiel e corajoso, e dali se levantaram valentes de Davi. Mais precisamente, desses valentes tinham homens que destacaram, dentre esses 30 mereciam destaque, aleluia, maior, foram Josebete. Nós precisamos entender, amados irmãos, que os valentes de Davi, aleluia, eram homens que verdadeiramente Deus os abençoara. Amém? Então, o que eu quero trazer a respeito de tudo isso, meu amado irmão, agora entrando, parece que o texto vai ficar muito grande, essa programação vai ficar muito grande, mas eu quero trazer algo mais, aleluia, para os amados irmãos, aquilo que verdadeiramente está assim no centro de tudo isso. Quando nós falamos, amados irmãos, de fugir, de um campo e deixar os filisteus tomar posse, quando nós falamos que nós estamos fugindo da responsabilidade, isso quer dizer apostasia, afastamento da presença de Deus. Apostasia significa rejeitar a Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. Apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar na mentira. No Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram apostasia, eles deixaram de adorar, aleluia, a Deus para adorar os ídolos, receberam castigo. Já no início da igreja, aleluia, surgiram movimentos afastando pessoas, aleluia, da verdade sobre Jesus Cristo. Ainda hoje precisamos ter cuidado com os movimentos que promovem a apostasia. O que diz as Sagradas Escrituras sobre se afastar de Deus? Não deixem que ninguém, aleluia, os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia.
Então será revelado um homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Está aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que muitos têm se levantado dessa forma, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está abrindo o meu entendimento, o teu entendimento a respeito de tudo aquilo que ele quer que nós venhamos fazer. Em Lucas capítulo 8, versículo 13, diz assim: as que caíram sobre as pedras são aquelas que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quantos têm desistido, quantos têm se afastado, amados irmãos, quando nós mais precisamos daquela equipe de evangelismo, quando nós mais precisamos de uma equipe para estar aí saindo, para estar rompendo as barreiras, eles se afastam, eles vivem uma vida pecaminosa, uma vida de afastamento espiritual. Nós precisamos entender disso também em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção, aleluia, ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Também Jeremias capítulo 2, versículo 11 e 12. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são Deus? Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, amados irmãos, do Velho Testamento, ele está falando daquele povo, se eles trocaram os seus deuses por outros deuses, nem Deus era, nem fazia milagre conforme o nosso Deus faz, e eles se afastaram da presença de Deus. Também diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 3. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. O Espírito diz claramente: nos últimos tempos, amados irmãos, abandonarão a fé, seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Muitos, amados irmãos, têm, aleluia, se afastado, aleluia, daquilo que é sagrado, daquilo que é alimento espiritual, daquilo que Deus tem dado com fartura. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliados, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastando-se desses também, são estes que introduziram pelas casas e conquistaram mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais deixaram levar a toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer, Deus, ele quer operar, mas nós precisamos deixar ele agir na minha vida e na tua vida. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que já de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Assim diz a palavra do Senhor. Em outras palavras, são pedras de escândalo.
escandalizar o Evangelho e tem escandalizado a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 2 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente, aleluia, nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Está em 2 Pedro capítulo 2, verso 20 e 21. Nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 1 João capítulo 2, 19, ou melhor dizendo, 18 e 19. 1 João capítulo 2, 18, 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm seguido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Aleluia, na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem sido mostra que nenhum deles eram dos nossos. 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Quanto a vocês, cuidem-se para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que já ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês têm permanecido também no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nos colocar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu tenho um texto muito longo aqui, eu quero falar um pouquinho dele. E se os irmãos assim quiserem, depois entra aí no Facebook do Pastor Carlos e dá uma olhada. Esse texto começa assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que é apostasia? Aleluia, indagou-me a adolescente interessada com o assunto. Isso já era um bom sinal, pois normalmente os jovens não têm menor atrativo para esse tema indigesto. Desde que a negação da fé tomou conta da agenda histórica em que vivemos. Mas o que é esse fenômeno? É o processo de afastar-se de Cristo, andando-se de costas para Ele. É mover-se no meio cristão, a marcha ré, usando uma grife cristã, falando um discurso em nome de Cristo, embora Cristo esteja fora da igreja. É uma vida fraudulenta que imita o cristianismo como se fosse uma peça teatral. Tristeza. Apostasia é causada por uma vida cristã aparente, algo semelhante, porém em essência diferente. Precisamos dar à apostasia o verdadeiro nome: adultério espiritual. É uma mistura de humanismo com cristianismo, desfigurando a realidade espiritual da fé cristã, tornando-a, no máximo, um mero sentimento positivo. Mas como tudo isso começou, a base da apostasia é a ausência do amor à verdade. O engano toma conta do corpo quando não acolher um amor. O amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, na parte B. Quando o amor foi se esfriando em razão do aumento da iniquidade e do relativismo da verdade.
Então a apostasia foi se manifestando. A igreja institucional, nesse ambiente relaxado, tornou-se condescendente com as ideias do mundo. Neste caso, o pseudo-cristianismo encheu-se de gente com a cara de crente, mas sem coração novo. Então Deus toma uma atitude apresentando aparentemente estranho. Preste atenção. Por falta de um espírito beriano. O que é um espírito beriano? A igreja de Bereia. A igreja de Bereia, quando falava, ela estava atenta, né, a tudo aquilo que era falado. Um espírito beriano de amor à verdade. Deus envia a operação da fraude para que sejam julgados os que não, aleluia, ativaram somente a verdade em Jesus. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deixaram-se com a injustiça, ou melhor dizendo, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Nós precisamos entender quando nós não damos créditos à suficiência da graça. Vou falar de novo. Quando nós não damos crédito à suficiência da graça, então o próprio Deus faz com que a porta do erro se abra e nós sejamos colocados em frente das mais sutis imitações que nos seduzem ao engano, induzindo-nos à apostasia. A falta de amor à verdade nos deixa expostos a espíritos enganadores, que nos faz sinceramente enganados. Seria bom ver como a apostasia é uma perversão que conduz ao maligno e depois uma aparente conversão. Tudo começa nesse caso com a conversão externa, sem troca de coração, sem capacidade de discernir entre o santo e o secular, e a mistura do sentimento com a fé. Não basta ter o nome cristão, é preciso ter a mente de Cristo, como fato de nossa morte e ressurreição com Cristo. Não basta dizer, Cristo vive em nós, é preciso viver, aleluia, transparecendo o seu caráter em nosso modo de ser. Sem a obra da graça na cruz do Calvário, do começo ao fim, não há cristianismo de verdade, nem cristão verdadeiro. Nós precisamos, aleluia, tomar um chá de realidade. Nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa vida no altar. Se não amarmos a verdade, Deus vai nos deixar expostos à operação do erro, a fim de sermos julgados pela nossa crença enganosa. O pecado nos leva à perdição. A perdição eterna, a incredulidade diante da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E neste caso, qualquer coisa que façamos para a nossa salvação, por menor que seja, faz a graça se tornar vã. Se não crermos na graça, aleluia, de Deus, segundo a verdade de Deus, estaremos na via perigosa da provação. No tempo do rei Acabe, em Israel, houve um episódio em que o Senhor enviou um espírito fraudulento aos profetas para em seguida julgar o rei e toda a nação. As pessoas serão sempre julgadas segundo a sua crença. O registro em que Micaías mostra o diálogo entre o Senhor e os seres espirituais aponta certo espírito dizendo: sairei, aleluia, e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas, diz o Senhor. Tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 22. Quando não damos crédito a Deus, acabamos
acreditando em algo enganoso, que vai nos colocar no banco dos réus, em julgamento eterno. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já 8h30 eu tenho que terminar esse trabalho aqui hoje. Mas eu peço aos irmãos que encarecidamente leiam esse texto aqui, está aqui no meu Facebook, para que venha acrescentar a vida de vocês. Para que nós venhamos conceber de Deus aquilo que Deus tem para nós estarmos sendo operosos na presença desse glorioso Deus de Israel. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos sendo enganados, mas nós precisamos, amados irmãos, ter qualidade de vida espiritual. Nós precisamos nos colocar na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Cada dia Deus tem trago um texto abençoadíssimo para a minha vida e para a tua vida. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocar, aleluia, diante dessas sagradas escrituras. Isso é bênção para a minha vida, é bênção para a tua vida. Isso faz parte de mim, isso faz parte de você. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos adequar a tudo aquilo que Deus tem para com a minha vida, para com a tua vida. Nós não podemos cessar de buscar, nós não podemos deixar, aleluia, de buscar esclarecimento junto a Deus. Nós pastores falamos, mas você, aleluia, prestará conta com Deus, você e você. Eu não vou estar prestando conta diante de Deus, é você que vai comparecer diante do tribunal de Cristo, amados irmãos. Então não coma somente o que eu estou dando, coma mais, vai além. Nós precisamos, amados irmãos, estar buscando tudo, conforme nós lemos aqui, os irmãos da igreja de Bereia, eles consultaram na palavra. Nós precisamos consultar na palavra, nós precisamos buscar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero orar nessa manhã, aleluia, para não ficar muito extenso o nosso trabalho de hoje. E também, pastor Carlos tem que sair para o trabalho secular e eu preciso trocar de roupa e ver se eu consigo chegar no trabalho antes das 9, amém? Então que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja derramando mais e mais, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, o meu amado irmão, a minha amada irmã, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, poderosamente, Pai, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, da Tua presença santa, Senhor Deus, do Teu grande amor. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos instrui, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o Teu grande amor, o Teu grande poder, Pai. Esteja, Senhor Deus, fazendo de nós, homens e mulheres, ó Pai, cheios, Senhor Deus, aleluia, do Teu Espírito Santo, ó Pai, nos capacita, nos encha, Senhor Deus, com Teu grande amor, com Teu grande poder, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, ó Pai, nos direcionando e nos posicionando, Senhor, diante do Senhor, pois nós precisamos aprender mais de Ti, nós precisamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, no centro da Tua vontade. Nos ajuda, Pai, que venhamos, ó Pai, nos apresentar, aleluia, Senhor Deus, ao serviço da Tua casa, ao serviço do Teu reino. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, aleluia, pessoas inspiradas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para ajudar, Senhor Deus, na condução da Tua igreja, Pai, para que ela venha crescer, Senhor Deus, para que ela venha, Senhor Deus, estar adornada, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Assim, Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Eu quero pedir aos amados irmãos que anotem o meu telefone aí. O meu telefone é 21 971 824282. Você que precisa de oração, deixa lá uma mensagem, fala: pastor Carlos, eu quero que o Senhor faça uma oração por mim. Nesse sentido, eu tenho colocado lá todos os dias oração no WhatsApp. Muitas pessoas têm respondido as orações que eu tenho feito. Eu louvo e engrandeço a Deus pela vida de cada um de vós. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos juntos novamente às 7h30 da manhã.
Fica na paz, Deus te abençoe.